Existem inúmeras cidades fantasmas ao redor do mundo, despertando a curiosidade de pessoas que vivem entre o real e o macabro. Um desses locais é a cidade de Centralia, um pequeno local no estado da Pensilvânia que serviu até como fonte de inspiração para o filme Silent Hill. Então fica comigo até o final do vídeo para conhecer melhor a Centralia, a cidade fantasma que está em chamas há mais de 50 anos. Se você é novo por aqui no canal, seja muito bem-vindo. E caso goste do vídeo, quero te convidar a se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações e deixar o like, pois assim você ajuda o meu canal a crescer. Eu sou o Mike e você está no canal Mike Curioso. Centralia, a cidade fantasma. A cidade foi fundada em agosto de 1841 por Alexander Wright e durante muitos anos a mineração de carvão foi o carro-chefe da minúscula Centralia. Como toda cidade que gera lucros, começou a atrair novos moradores que iam em busca de poder e dinheiro, e alguns deles fariam qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Foi exatamente com esse pensamento que um grupo intitulado de Molly Maguires se estabeleceu na cidade. Nascido na Irlanda, o grupo tinha como objetivo, segundo eles, darem uma vida melhor para os mineradores da cidade, aumentando seus salários e melhorando suas condições de trabalho. De início, até aparenta ser um objetivo nobre, mas como diz um provérbio alemão, o diabo mora nos detalhes. Logo, o grupo começou a usar da violência para conseguir alcançar seus objetivos, e no ano de 1868 armaram uma emboscada e assassinaram o fundador de Centralia, Alexander Wright. No ano seguinte, em 1869, 3 membros do grupo assaltaram um padre local chamado Daniel Ignatius McDermott, e indignado com o que a cidade estava se tornando, teria lançado uma praga sobre Centralia, dizendo que chegaria um dia em que apenas a sua igreja permaneceria em pé, enquanto todo o resto seria consumido pelas chamas do inferno. Segundo as lendas locais, o destino trágico da cidade havia sido selado naquele momento, prevalecendo somente o infortúnio. Para quem já assistiu o filme Terror em Silent Hill, deve se lembrar de uma igreja que fica no centro da cidade e que abriga os moradores que habitam o local. Bem, um fato interessante é que a cidade do filme foi inspirada na cidade de Centralia, o lugar que é sempre banhado por uma melancólica chuva de cinzas. Uma observação: somente o filme do Silent Hill se inspirou na cidade de Centralia. A franquia dos jogos, não. Bem, voltando para a história, o domínio do violento grupo dos Maguires chegou ao fim uma década após o ocorrido com o padre. Todos eles foram presos e enforcados na cidade de Bloomsburg. A paz voltou a reinar na pequena Centralia por mais alguns anos, chegando a ter seu ápice populacional em 1890, com 2.800 pessoas. Em 1908, inúmeras casas pegaram fogo e foi necessário muito esforço por parte dos moradores para conseguirem conter a tragédia. Nenhuma morte foi registrada, mas muitas famílias perderam suas casas, e a tragédia foi nomeada como o Grande Incêndio de 1908. Ninguém descobriu como foi que surgiu o fogo, mas muitas pessoas chegaram a dizer que poderia ser algum membro escondido do grupo Molly Maguires. Ao longo dos anos, a cidade começou a sofrer com inúmeros incêndios que a atingiam de tempos em tempos, mas foi somente no ano de 1962 que ela se destacou novamente, e se não fosse por esse motivo, talvez nem saberíamos da sua história. Perto da data comemorativa do Memorial Day, data em que os militares norte-americanos são lembrados e homenageados, os governantes locais tiveram a brilhante ideia de causar um incêndio controlado no aterro sanitário, que ficava ao lado do cemitério Oddfellows. Tudo isso seria conduzido por uma empresa especializada em combater incêndios. De início, tudo estava correndo bem. O fogo já havia queimado grande parte do lixo que havia no aterro e então deram início ao processo de apagar o incêndio. Mas o que eles não imaginavam era que o fogo havia se alastrado por fendas subterrâneas e entrado em contato com o carvão que ainda restava nas antigas minas da cidade. Sem conseguir apagar as chamas que agora dominavam todo o subsolo, os moradores começaram a sofrer com problemas respiratórios, chegando a levar alguns à morte. As autoridades locais diziam que a situação estava sob controle, e foi assim até o ano de 1979. Durante uma inspeção de rotina em um posto de gasolina, o proprietário averigou que um dos tanques subterrâneos estava atingindo uma temperatura acima de 75 graus Celsius, tendo que fechar o posto rapidamente. Ele acabou alertando as autoridades locais e assustando a todos os moradores. A situação foi empurrada com a barriga até o ano de 1981, no dia 14 de fevereiro, quando um garoto de 12 anos caiu em um buraco que se abriu enquanto o menino estava no quintal de sua casa. O buraco tinha cerca de 1 metro de diâmetro e 46 de profundidade. O garoto conseguiu se agarrar a uma raiz de árvore,
enquanto caía no buraco e começou a berrar por ajuda. Por sorte, ele conseguiu sair vivo, pois seu primo estava próximo e conseguiu puxar o menino para a superfície. Mais tarde, alguns especialistas disseram que se ele tivesse permanecido no buraco por mais alguns minutos, teria morrido asfixiado, pois uma enorme quantidade de monóxido de carbono estava sendo liberada. Este ocorrido chamou a atenção da mídia, ficando conhecido em todo o território nacional, o que obrigou o governo a tomar uma atitude. O Congresso dos Estados Unidos desembolsou 42 milhões de dólares para comprar as residências da maioria dos moradores e evacuou quase toda a cidade de Centralia. Cerca de 500 residências foram demolidas na cidade. Por volta de 60 moradores continuaram a viver lá, mesmo com os avisos do governo de que poderia ser extremamente perigoso. Essas pessoas não queriam abandonar suas casas, pois acreditavam que era tudo parte de um complô do governo para comprar suas casas por um valor baixo e depois lucrarem com a mineração do carvão que ainda restava na cidade. Ao longo dos anos, grande parte desses moradores foram morrendo com problemas respiratórios, enquanto outros resolveram ir morar nas cidades próximas. Até hoje, cerca de 9 pessoas vivem na Cidade Fantasma. Um local que era muito visitado e acabou se tornando um ponto turístico foi a Rota 61, recebendo o apelido de Graffiti Highway. Ela foi fechada no ano de 1992, mas muitos curiosos e fãs da franquia Silent Hill visitavam esse trecho da rodovia que liga a cidade de Centralia, para deixarem suas marcas em forma de grafite no chão. O local é cheio de enormes rachaduras no chão, que soltam monóxido de carbono, sendo considerado também perigoso. Em 2020, para evitar que inúmeras pessoas continuassem indo até a rodovia, uma empresa resolveu preenchê-la com terra por toda a sua extensão e aguardar que a natureza fizesse o resto do trabalho, cobrindo todo o lugar com grama e árvores. Enquanto as chamas que consomem a cidade, é previsto que continue ardendo por mais 250 anos. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para me seguir também no meu Instagram, pois sempre posto nos stories avisando quando tem algum vídeo novo por aqui no canal. Caso tenha gostado do vídeo, já deixe um joinha para me dar uma força e compartilhe com algum amigo ou familiar que também gosta desses assuntos. Aqui embaixo vai estar aparecendo mais 2 vídeos para vocês assistirem, então é só clicar em qualquer um deles. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!